Pensando um pouquinho sobre a prova de redação, né? A prova de redação ela é uma parte muito fundamental do vestibular, né? Continua sendo, né? Tanto que ela foi mantida nessa prova aí para 2021. E por que você acha que a dissertação, esse gênero argumentativo, ele é interessante, né? Como processo avaliativo? O que normalmente a redação da Unesp ela busca? O que a gente avalia desses alunos quando eles fazem a redação? O tipo textual dissertativo, argumentativo, está muito presente no cotidiano das pessoas, né? Acho que desde de criancinha, assim, a gente mal aprendeu a falar, a gente já está argumentando com um adulto, apresentando justificativas, motivos para convencê-lo de que você precisa de alguma coisa. Em seguida, você recebe já desse adulto um contra-argumento para te convencer de que não, você não precisa. Então, desde sempre a gente convive aí com características, seja no discurso oral ou escrito, desse tipo textual. E, para além disso, o ambiente acadêmico no qual o candidato pretende ingressar, e mesmo o campo de atuação profissional, vai exigir muito dele a elaboração também de textos orais e escritos bem articulados, com um posicionamento assumido, com uma organização do pensamento, que normalmente é caótico, em palavras organizadas, em argumentos bem fundamentados, né, em fatos, evidências e não em achismos, numa adequação da linguagem ao contexto. Então, tudo isso, as práticas comunicativas do cotidiano vão exigir desse candidato, para além da prova de redação do vestibular. Então, o professor preparando o aluno para produzir bons textos dissertativos, já prepara esse aluno também para a vida, para as diferentes situações comunicativas. Com certeza. E aí, pensando ainda, falando, né, sobre a prova, né, de redação, eu acho o tema da Unesp do ano passado incrível, né, se o carro é o novo cigarro, né? E eu costumo falar para os alunos, é um tema que, claro, o aluno ele vai ter que, primeiro, entender qual é a imagem que o cigarro teve ao longo da história e entender que vinha de um movimento de superestimação, então o cigarro ele estava associado aos mocinhos e às mocinhas nos filmes lá da década de 20, depois ele está associado aos gangsters e aos bandidos, no fim da década de 80, 90, você já não vê mais cigarro na indústria cinematográfica, sai a propaganda, então entender o porquê da pergunta, né, se o carro é o novo cigarro. E trabalhar esse movimento argumentativo com os alunos é um processo muito interessante e são temas normalmente muito atuais, são temas que o aluno ele consegue, ele em algum momento nas relações dele, ele já se deparou com essas discussões, né? E, evidentemente, a prova da Unesp de redação ela é muito interessante nesse sentido, porque ela traz discussões sempre muito pertinentes e, em geral, a coletânea, ela conduz o aluno, né, para pensar sobre aquele tema, para ter um fio argumentativo, para ter uma ideia de como ele pode conduzir a própria produção textual, né? E acredito que isso também seja algo interessante, né, de a gente trabalhar com os alunos temáticas atuais que ocorreram e que ocorrem aí, não necessariamente exclusivamente em 2020, mas que perpassam essa nossa sociedade contemporânea e trabalhar esse movimento de estabelecer pontes, de trabalhar com esse aluno a importância de uma leitura atenta da coletânea, né, para que ele realmente crie uma linha de raciocínio e produza um texto articulado. Acho que esse valor da redação também se mantém muito, né, muito forte. O vestibular da Unesp mantém essa característica de apresentar temas atuais, provocativos e socialmente relevantes. E o recorte sempre tem essa preocupação de trazer textos motivadores de diferentes gêneros e linguagens, mas também há uma preocupação em não esgotar todos os argumentos ali na prova, para dar oportunidade
do candidato lançar mão do seu próprio repertório na construção da sua argumentação. Então, tem um meio termo ali entre dar um subsídio para ele, para orientá-lo, mas também deixar que ele exponha o seu repertório no texto. Legal. O que vocês acham, né? A gente sabe que muitas vezes o aluno, por preocupação ou desespero, ou até mesmo existem professores, né, que criam uma fórmula mágica, uma receita milagrosa de redação, um formato coringa de escrita ou de elaboração textual, né? Esses formatos, eles são arriscados para os alunos, e se são arriscados, eles são arriscados por quais motivos? São muito arriscados e, infelizmente, tem sido bastante comum. Assim, como eu já disse, essa situação de prova, claro, a gente sabe que causa uma ansiedade. Os candidatos vão com receio. Qual vai ser o tema? Eu vou tentar o máximo possível chegar lá com alguma coisa pronta para encaixar naquele tema. Não funciona porque o texto perde a integridade. É muito complicado você chegar com um texto, teoricamente, com informações que caberiam para qualquer tema. Difícil, não cabe, são informações muito vagas, muito genéricas, e aí você se depara com aquele tema muito específico, vai ficar um texto com pontas soltas, não vai ficar um texto estratégico, como é aquele que a gente cobra no critério B, que é o critério que avalia gênero, né, e coerência. Ele não vai conseguir alcançar uma nota alta nesse critério, porque o que é o texto estratégico? O texto estratégico é aquele que, desde a introdução até a conclusão, o autor vai apresentando fatos, situações e opiniões e relacionando tudo isso, e vai conduzindo o leitor, parágrafo por parágrafo, até a conclusão, a concordar com ele, e a concordar por meio justamente de fatos relevantes e pertinentes àquele tema. Então, você trazer, por exemplo, tem um modelo que costuma aparecer bastante, que vem com a introdução já pronta, e na introdução uma citação atribuída ao filósofo alemão Kant, que é: o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, a introdução é basicamente essa citação, e a conclusão traz uma resolução, uma proposta de intervenção para a polêmica colocada no tema, seja ela qual for. Uhum. A solução seria a promoção de políticas públicas, super genérico, e uma educação de qualidade para todos. Aí você se depara com um tema, por exemplo, como a gente já teve, um tema questionando o funcionamento do atendimento nos postos de combustível. Por exemplo, se os clientes deveriam ter autonomia para abastecer o seu veículo, e com isso os frentistas ficariam desempregados, perguntando o posicionamento do candidato a esse respeito. Como que o candidato vai conseguir encaixar esse tema nessa estrutura, com a introdução falando sobre a educação e a conclusão falando sobre políticas públicas e uma educação melhor para todos? É muito difícil, então vai dar mais trabalho. Claro, ele pode conseguir amarrar tudo isso de uma forma satisfatória, mas vai dar muito mais trabalho do que ele mesmo buscar no repertório dele argumentos para defender esse posicionamento, o posicionamento que ele for assumir. Vai ficar muito melhor. Provavelmente ele vai conseguir uma nota maior usando o seu próprio conhecimento e organizando os seus argumentos, do que encaixando nessa estrutura pronta. Isso é uma coisa que a gente vê muito, né, em modelos de aula, de escolas, né, que isso até faz uma ponte com uma outra pergunta, né, que às vezes alguns professores querem, na marra, à força, colocar os alunos trabalhar com determinadas citações filosóficas ou referências que eles não dominam, né? Ou mesmo utilizar palavras que não fazem parte do campo semântico desses alunos, que eles não estão habituados a utilizar. E o raciocínio argumentativo, ele tem que ser construído, e eu acho muito legal isso que você falou, ele existe desde o momento que a gente
começa a falar, né, em que você começa a defender uma ideia e recebe uma contra-argumentação, e isso já é por si só argumentação, e a gente vai lapidando isso para o gênero dissertativo, né? E às vezes há professores que tentam dizer para o aluno: você tem que usar a referência Y, ou o repertório, ou a citação do filósofo Z em qualquer tema, porque ela sempre vai dar certo. Isso é uma falácia, né? E principalmente quando o aluno não domina aquela referência, quando ele não leu aquele livro, quando ele não conhece o contexto de produção daquela referência que está sendo trabalhada em aula, e aquilo é colocado como algo fundamental. E o aluno, ele tem uma chance muito grande de se perder aí, né? Sim, é lamentável que alguns trabalhos aí de produção de texto sejam reduzidos a ensinar os candidatos listas de citações, modelos prontos, ou ensiná-los, como você disse, palavras menos comuns no nosso vocabulário, o famoso escrever difícil ou falar difícil. São mitos, né, que as pessoas constroem achando que se você usar um destarte lá na sua redação, você vai alcançar uma nota maior por isso, ou se você usar uma citação do Kant ou do Aristóteles ou do Bauman, que é muito comum, você vai garantir uma nota alta. Muitas vezes é o contrário. Porque, como você disse, se o candidato está citando, está repetindo aquela informação que ele não conhece, que ele não domina, que ele nem sequer entendeu, ele não sabe refletir sobre aquilo e não sabe encaixar no tema, ele não sabe como que aquela informação pode se relacionar com aquele tema colocado. Então, ele vai jogar aquela informação e ela não vai ser trabalhada. E ele vai atrapalhar a argumentação dele ali, porque uma vez que você coloca um dado no texto, você tem que trabalhar e relacionar esse dado e mostrar de que forma aquilo é pertinente para o seu posicionamento. E aí, quando eles vêm com essas citações também coringa, fica aquilo jogado. Na maior parte dos casos, eles não conseguem trabalhar, não conseguem relacionar e perdem pontos no critério B por isso, porque ficam lacunas. E muitas vezes a relação até pode estar ali na cabeça de quem escreveu, mas ele não explicitou. Então, o corretor não vai inferir, até porque nós trabalhamos com um grupo heterogêneo de corretores, o que pode ser evidente para mim ali na leitura, que eu posso inferir muito bem, de acordo com o meu conhecimento de mundo, o outro corretor pode não inferir. Com certeza. O candidato vai ser ou prejudicado ou beneficiado por isso. Então, a gente trabalha com o que está expresso no texto, e não com o que a gente infere que o autor teria querido dizer.